Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós vamos dar início aqui ao nosso módulo de Filosofia da Biologia no curso livre aqui na Unifap de Investigações Filosóficas nas Ciências, né? Então, primeiramente eu gostaria de me apresentar, né? O meu nome é Sérgio Farias de Souza Filho. Eu atualmente sou professor e pesquisador de pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação Lógica e Metafísica, lá na UFRJ. E eu vou estar responsável aqui pelo módulo, né, Filosofia da Biologia, nesse nosso curso livre aqui na Universidade Federal do Amapá, dedicado à filosofia da ciência, né? Como vocês sabem, também haverá vários outros cursos, mas especificamente eu fico responsável pela área de filosofia da biologia, ok? Eu queria apenas sublinhar aqui no início da nossa aula que eu vou passar para vocês as referências, tá? Que aí vocês podem ver a aula e cada aula, né? E posteriormente dar uma olhada nessas referências. Especial, é importante que vocês leiam também, pelo menos o que diz respeito às áreas da filosofia da biologia, os problemas filosóficos que nós vamos tratar aqui neste curso, nestas referências. E em especial eu queria sublinhar que parte deste curso aqui ele é baseado em um artigo que está no Prelo, em um livro chamado Problemas Filosóficos, que está prestes a ser publicado pela Universidade Federal de Pelotas. Esse livro é organizado pelo professor Rodrigo Cid, também da Universidade Federal do Amapá, certo? E vocês vão ter acesso a esse artigo, então isso não vai ser um problema, certo? Eu também gostaria de dizer inicialmente que se vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar em contato com a administração e vocês podem tentar entrar em contato comigo, algo do gênero, tá? Ok, então como é que nós vamos estruturar aqui, pessoal, este módulo de filosofia da biologia nesse nosso curso livre na Unifap? Eu vou estruturar esse curso aqui, esse módulo aqui, perdão, em 4 aulas, tá? Essa aqui vai ser a nossa primeira aula, no qual eu vou fazer as considerações iniciais e vou fazer uma introdução à filosofia da biologia, no sentido de o que é a filosofia da biologia, e em que esta área da filosofia ela se distingue tanto das outras aulas da filosofia como da prática científica na biologia em si mesma, tá? E ao fazer isto, eu vou descrever diversas características dessa área da filosofia da biologia, ok? A fim de que a gente possa preparar para os problemas filosóficos específicos que constituirão o objeto das nossas aulas posteriores, tá? Esse módulo aqui, ele é constituído por 4 aulas, tá? A primeira aula é justamente essa do que é filosofia da biologia, e as 3 aulas restantes são dedicadas a problemas filosóficos específicos da filosofia da biologia, tá? Eu não vou pressupor nenhum conhecimento na área de filosofia da biologia, tá? Então eu vou tentar ser o mais didático possível, explicando minuciosamente cada uma das noções que serão relevantes e concepções em geral que serão relevantes aqui no nosso módulo, ok? Então é isso. Vamos dar início aqui ao primeiro ponto. Tá, então veja só. Nossa pergunta aqui é: o que é filosofia da biologia, né? Bem, já é difícil descrever o que é a filosofia em si, certo? O que diferencia a filosofia da religião, o que diferencia a filosofia da ciência, o que diferencia a filosofia do mito, da sabedoria popular, etc. O meu objetivo aqui não é explicar o que é a filosofia, né? Que isso já é um problema filosófico enorme, etc. Mas eu queria fazer uma caracterização do que é a filosofia da biologia. Tá legal? Então pense o seguinte, olha, uma maneira que a gente pode introduzir isso é da seguinte maneira. A filosofia ela é uma área de investigação humana, certo? Feita pelos homens, investigação racional, que lida com diversos problemas, tá? Então você tem, por exemplo,
na filosofia política, o problema de qual a melhor forma de governo. Tá? É a aristocracia, é a democracia, é a anarquia, é a oligarquia, etc. Esse é um problema filosófico específico de uma área da filosofia que lida com problemas filosóficos, que aborda filosoficamente a política. Tá? Na ética você tem também a questão do que é uma ação moral, o que fundamenta uma ação moral. Você tem na metafísica que é o problema do ser, etc, etc, etc. E aí o que acontece, pessoal, é que a filosofia ela não tem um objeto próprio. Entende? Ela não... Você não... Ao se questionar o que é a filosofia, você não pode caracterizá-la como tendo um objeto próprio, uma parte da realidade que é objeto de investigação filosófica. Enquanto que as outras partes não poderiam ser objeto de reflexão filosófica. Ok? Isso não acontece com a filosofia. Por quê? Porque a filosofia ela pode abordar qualquer parte ou aspecto da realidade. Ela não tem um objeto próprio. Tudo pode ser objeto de reflexão filosófica. Então é por isso que você tem filosofia política, que você tem filosofia moral ou ética, você tem a epistemologia, que é a área da filosofia que lida filosoficamente, né? Lida com problemas quanto ao conhecimento humano, tá? Você tem a lógica, você tem a filosofia da linguagem, você tem a filosofia da ciência, que é justamente o objeto desse nosso curso livre aqui na Unifap, e a filosofia de cada ciência em particular, né? Então, é justamente isso. Como a filosofia ela não tem um objeto próprio e tudo pode ser objeto de reflexão filosófica, isso não poderia deixar de valer para o caso da biologia. Certo? Então, a filosofia da biologia é a área da filosofia que lida com problemas filosóficos que concernem a biologia. A biologia enquanto uma ciência natural que lida com a natureza, a origem e desenvolvimento dos organismos, tais como os animais, por exemplo, nossos animais de estimação, gato, também leões, peixes, árvores, etc, etc, etc. Também plantas, tá? Acabei de citar árvores, né? Mas enfim, engloba aí planta, bactérias, etc. E a biologia, ela também investiga processos vitais, como a reprodução, a adaptação e o metabolismo. Você pode estar agora se perguntando, mas o que é a adaptação? Calma que isso vai ser explicado detalhadamente ao longo do decorrer desse curso, tá? Então é isso. A filosofia da biologia lida com problemas filosóficos específicos, tá, que concernem a ciência natural da biologia. As ciências biológicas, se vocês assim preferirem, como também é conhecido. Ok? Então é isso. Então, em sentido amplo, a filosofia da biologia ela comporta 3 tipos de investigações filosóficas. Isso aqui é uma abordagem que eu estou pegando emprestado de 2 filósofos da biologia, chamados Obendor e Griffiths. Eu vou colocar isso aqui na referência do curso, tá? Mas a gente pode dizer nisso que a filosofia da biologia ela comporta 3 tipos de investigações filosóficas. Que tipos são esses? Bem, no primeiro tipo estão aquelas investigações filosóficas que tratam de problemas e teses típicas da filosofia da ciência. Só que no contexto das ciências biológicas. E aí você tem um problema do realismo científico, da causação, da explicação científica, da lei científica, etc. Parte desses problemas aqui vocês vão ver em outros módulos desse curso, tá? Ao menos alguns destes. Mas esse primeiro tipo não é o nosso foco aqui, tá? Você tem também um segundo tipo de investigação filosófica na filosofia da biologia, que são aquelas investigações que recorrem aos resultados de teorias biológicas para lidar com problemas filosóficos tradicionais das mais diversas áreas da filosofia, como metafísica, ética, filosofia da mente, filosofia política, etc, etc. Esse segundo tipo aqui também não vai ser o nosso foco aqui, tá? Nós não vamos lidar com isso. Esse segundo tipo, basicamente, é você pegar problemas filosóficos tradicionais na metafísica, na ética, em outras áreas, recorrendo a resultados e teorias biológicas, tá?
Eu não vou me adentrar nisso, mas eu acho que é válido citar. E aí o terceiro tipo de investigação filosófica na filosofia da biologia, e que vai ser o foco do nosso módulo aqui, são aquelas investigações filosóficas que lidam com problemas teóricos, tá? Metodológicos e conceituais específicos da biologia, tais como os conceitos biológicos de função, conceito biológico de adaptação, de espécie, de seleção natural, de unidade da seleção natural, de gene, etc. O nosso foco aqui vai ser nesse tipo de terceiro tipo de investigação filosófica na filosofia da biologia. Tá legal? Ok? Então, é importante que vocês compreendam isso. Quer dizer, o que a gente vai fazer? Nós vamos abordar filosoficamente certas noções, certos conceitos, certas metodologias que constituem a prática e a teoria da biologia enquanto a ciência natural. Tá? É claro que você deve estar se perguntando agora, tá, mas que conceitos são esses? Que práticas são essas? Que metodologias são essas? Ainda está muito confuso, mas calma, que o objetivo desse curso é justamente tornar isso mais claro. Okay? Um dos objetivos desse curso, para ser mais específico. Só que veja, devido à limitação de espaço e de tempo, né, do nosso módulo aqui, e também porque este é um módulo de introdução à filosofia da biologia, nós iremos focar em alguns problemas da filosofia da biologia e deixar outros problemas de lado. Tá? Então não vai ser possível, infelizmente, lidar com todos os problemas da filosofia da biologia, nesse terceiro tipo que eu acabei de descrever, claro, e nem mesmo na maioria deles. Nós vamos pegar alguns destes problemas, que eu considero, que muita gente considera como um dos principais problemas, tá? E nós vamos introduzir ele aqui. E eu vou dar atenção a uma sub-área específica da biologia, que é a biologia evolutiva. Então, os problemas que nós vamos lidar aqui, eles dizem respeito, de uma maneira ou de outra, a problemas filosóficos que dizem respeito à biologia evolutiva. É como se fosse uma filosofia da biologia evolutiva, tá? Entendido de maneira ampla. Nós não vamos nos restringir a isso, mas, de maneira geral, nós vamos focar nisso, tá? E aí você pode se perguntar, mas calma, Sérgio, por que nós focamos na biologia evolutiva e não na biologia do desenvolvimento, por exemplo? Bem, primeiro que é uma escolha, né? E escolher A significa não escolher B. Escolher B significa não escolher A. Mas uma das justificações que nós podemos fazer para essa nossa escolha é que a biologia evolutiva ela ocupa um lugar central nas ciências biológicas. Há uma famosa frase de um biólogo chamado... Eu não vou lembrar o nome dele agora. Sim. É um biólogo chamado Dobzhansky. Tá? Que ele diz o seguinte: nada na biologia faz sentido à luz da evolução. Exceto à luz da evolução, desculpa. Nada na biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Então, nós poderíamos ampliar esta citação e dizer, olha, nada da filosofia da biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Não apenas da biologia, mas também na filosofia da biologia. Você pode achar que essa citação ela é muito exagerada, radical, talvez seja, não é o meu objetivo aqui avaliá-la, mas o importante é mostrar que a biologia evolutiva ela é central nas ciências biológicas. E é natural que essa centralidade se reflita na filosofia da biologia, tá? Que é o que a gente vai assumir aqui. Mas aí o que é a biologia evolutiva, né? Bem, ela é o campo da biologia que investiga os processos evolutivos, tá? Que produziram a diversidade de seres vivos na Terra. Então você tem a Terra a Terra tem diversas populações de organismos, seres vivos, etc, etc. Cachorros, homens, macacos, plantas, bactérias, células, vírus, tal como agora nós estamos com esse problema da pandemia, né? Uma das razões para esse curso ser online. E o corona, né? Também está aqui na Terra. Né? Então a Terra ela tem essa diversidade de seres vivos. Né? Então
A filosofia da biologia ela lida com problemas teóricos e metodológicos acerca das práticas e teorias da biologia evolutiva, né? Mas aí a pergunta natural é que problemas filosóficos são estes, né? E em que eles diferem de problemas científicos da biologia evolutiva. E aí o que eu vou fazer, pessoal, no restante, na segunda metade da primeira aula desse nosso módulo aqui em filosofia da biologia, é ilustrar isso, tá? Tentar responder esta pergunta, né? Bem, eu vou ilustrar através de exemplos, né? Os biólogos, eles frequentemente adotam um discurso teleológico que recorre à noção de função biológica a fim de descrever a natureza de organismos, cachorros, corações, seres humanos, vírus, etc., e seus traços fenotípicos. Tá? Aqui já tem algumas noções que eu queria esclarecer. Primeiramente, o que é um traço fenotípico? Isso aqui vai ser uma noção importante ao longo desse curso. Bem, é qualquer atributo observável de um organismo como altura, forma ou cor da pele, tá? Então, por exemplo, a pele tem uma certa cor, isso é um traço fenotípico. Um homem mais baixo, um homem mais alto, diferem em traços fenotípicos. A forma arredondada de um certo organismo e a forma quadrada de outro organismo, isso também são traços fenotípicos, tá? Então, traços fenotípicos é esse uso bem geral para se referir a todos esses atributos observáveis de um dado organismo, tá bom? O que é um discurso teleológico? Isso aqui vai ser o objeto da nossa segunda aula, mas é quando os biólogos tentam explicar a natureza de um dado traço fenotípico de um organismo, etc., apelando para a função desse traço, tá? Nós usamos explicações teleológicas não apenas da biologia, mas também usamos na nossa vida comum. Por exemplo, pensem em Diego Maradona, que faleceu recentemente. Por que ele fez aquele passe, não aquele outro? Você pode explicar aquilo apelando porque Maradona queria fazer o gol. Tá? Então, explicações teleológicas são aquelas que recorrem de maneira grosseira, né, vamos dizer assim. Nós vamos explicar isso com mais detalhe ainda. Mas explicações teleológicas, elas explicam um dado fenômeno apelando para a finalidade daquele fenômeno, da função daquele fenômeno. Tá? Então, em sua prática científica, os biólogos eles assumem que traços e mecanismos biológicos possuem funções biológicas, mas geralmente não refletem de maneira fundacional, acerca do que seria precisamente uma função biológica. Tá? Evidentemente, os biólogos podem posteriormente refletir filosoficamente acerca da natureza de funções biológicas, em que elas se diferem de funções não biológicas, o que é que diferencia a função do dado traço de outros características desse traço, etc. Mas o que ocorre via de regra é que em suas práticas científicas não existem esse tipo de empreendimento. Tá? O biólogo ele simplesmente assume que existe tal coisa chamada função biológica e que eles vão usar essa noção de função biológica para explicar uma série de fenômenos biológicos, ok? Mas eles não se preocupam de maneira fundacional sobre o que é exatamente a função biológica. E o mesmo ocorre com outras noções da biologia, como adaptação, espécie, etc. Tá? Aí você pode se perguntar, mas calma, Sérgio. Os biólogos falam de função biológica sem ter nenhuma noção? É claro que não, eles têm uma noção do que é uma função biológica. Só que há certas questões de natureza justamente mais filosófica sobre o que é uma função biológica que eles não se preocupam. Tá? Isso também vai ser objeto do nosso módulo aqui de introdução à filosofia da biologia. Tá? E por fim, é claro, o biólogo ele pode também lidar com questões de filosofia da biologia, como, por exemplo, filosofia da função biológica. De fato, você tem diversos filósofos da biologia que também são biólogos. Ayala, esqueci o pronome dele, é um exemplo disso. Richard Dawkins faz isso também, e tantos outros. Tá? Não é raro você encontrar biólogos que também lidam com filosofia da biologia. Mas o que ocorre é que justamente a distinção entre filosofia da biologia e a biologia, ela não é absoluta, né? Por exemplo,
O biólogo que lida com fundamentos da biologia evolutiva, por vezes ele vai lidar também com problemas filosóficos sobre a filosofia da biologia evolutiva. Né? Tá? E por fim, a filosofia da biologia também investiga questões como se de fato há leis naturais da biologia, se estados biológicos são redutíveis a estados físicos, etc. Né? São outros tipos de problemas que não vão ser o foco aqui do nosso módulo, tá? Mas que acho que vale a pena citar, né? Então, tudo bem até aqui? Então nós podemos dizer que o objetivo deste módulo, de maneira geral, é apresentar o estado da arte e da filosofia da biologia, ou seja, como é que a filosofia da biologia, recentemente, né, nas últimas décadas, etc., especialmente na segunda metade do século XX para cá, que é quando você tem o desenvolvimento e refinamento da filosofia da biologia. Né? Não que a filosofia da biologia tenha começado nessa época, da metade do século XX para cá. Não, ela está aí pelo menos desde Aristóteles, num certo sentido ao menos. Né? Mas o nosso foco aqui vai ser esse debate contemporâneo, tá? Na filosofia da biologia. E o nosso módulo é constituído, então, por mais 3 aulas. Tá? Nós vamos focar aqui, como eu tinha descrito, em alguns dos principais problemas filosóficos, tá? Que moldam o debate contemporâneo na filosofia da biologia. Então, que problemas filosóficos são esses? Bem, na próxima aula, nós vamos abordar a teoria da evolução através da seleção natural, né? E nós vamos avaliar alguns de seus aspectos filosoficamente relevantes. Este vai ser o foco na segunda aula deste módulo. Tá legal? Então, nós vamos lidar com noções como o que é hereditário, a teoria de Darwin, em Wallace, a mutação genética, adaptação. Lembra quando eu citei adaptação no início desta primeira aula aqui? Nós também vamos explicar o que é adaptação e aptidão biológica. Nós vamos tentar caracterizar também o que é o mecanismo da seleção natural. Tá? Que sentido que se diz que a seleção natural é um mecanismo causal. Isso tudo vai ser debatido na nossa segunda aula deste módulo. Tá? Na terceira aula, nós vamos tratar do problema da teleologia e da função biológica, que eu citei recentemente. O que é a função biológica, por exemplo? Quais são as principais teorias da função biológica? O que é que a função biológica procura explicar na biologia? Há sentido em dizer que a biologia é uma ciência teleológica? Ou não, ou talvez não. O que é exatamente a teleologia biológica? Isso tudo vão ser questões que nós vamos tratar na terceira aula deste nosso módulo aqui em Filosofia da Biologia, tá? Por fim, na quarta aula, nós vamos focar no problema taxonômico e ontológico da classificação das espécies, tá? Como vocês sabem, né? Acho que vocês vão lembrar das aulas no ensino médio de biologia, né? Nós temos uma variedade, uma multiplicidade colossal de seres vivos na Terra que são classificados em espécies. Tá? Então, o mico-leão dourado, que é uma espécie que habita apenas aqui na América do Sul, salvo engano, talvez só apenas aqui no Brasil, salvo engano também, especialmente ali naquela região da Rio de Janeiro, norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo. O mico-leão dourado é uma espécie. É um primata, né? E aí você pode se perguntar, tá, mas por que o mico-leão dourado formou uma espécie distinta das demais? Por que nós, Homo sapiens, estamos numa espécie diferente do mico-leão dourado se nós também somos primatas? Tá? Você também tem outros tipos de primatas, como os gorilas, por exemplo. Então, como é que a gente classifica os organismos em espécies diferentes? Como é que isso é possível? Tá? Isso é um problema taxonômico. E você tem também um problema ontológico sobre a classificação das espécies. Né? Qual o status ontológico de uma espécie? Espécies possuem essências ou não possuem essências? Tá? Eu não vou dizer agora o que é tudo isso, mas vamos dizer assim que essas vão ser cenas dos próximos capítulos que nós vamos lidar com todas estas questões. Tá? Então é isso, pessoal. Aqui no final dessa primeira aula, eu queria só fazer uma breve revisão do que nós vimos, né? Nós vimos que a filosofia não tem um objeto próprio, tudo pode ser objeto de reflexão filosófica. É por isso
que nós temos a filosofia da biologia como uma sub-área da, da filosofia, né? Nós também vimos que o foco no nosso curso aqui vai ser um terceiro tipo de investigação filosófica na biologia, que são aquelas que lidam com problemas teóricos, metodológicos e conceituais específicos da biologia, né? Problema filosófico sobre o conceito de função, de adaptação, de espécie, de seleção natural, de evolução, etc. Tá? Nós vamos dar especial ênfase aos problemas filosóficos que concernem a biologia evolutiva. Tá? E nós também ilustramos aqui alguns problemas filosóficos sobre a biologia evolutiva, né? Uma espécie de filosofia da biologia evolutiva. Tá? Então é isso. Eu aguardo vocês aí para o nosso próximo vídeo, para a nossa próxima aula, que vai lidar exatamente sobre problema filosófico da teoria da evolução pela seleção natural e algumas características científicas dessa teoria, né, que são muito importantes a fim de que nós possamos lidar com esses problemas filosóficos. Então, na próxima aula, nós iremos caracterizar de maneira clara e introdutória o que é a teoria da evolução pela seleção natural e nós vamos focar em alguns aspectos filosoficamente relevantes desta teoria, tá? Que dizem por aí ser talvez a teoria científica mais importante de todos os tempos, né? Então, as pessoas usam várias hipérboles para descrever a teoria da seleção natural, teoria da evolução pela seleção natural, tá? Então é isso. Até mais. Tchau, tchau.